Bem-vindo, amigo, amiga despachante. É um prazer ter você em mais uma temporada do nosso podcast Despachante Legal. Nós estamos iniciando uma nova série e dessa vez nós temos um assunto muito interessante, né? Nós estamos falando sobre as eleições do CRDD. Depois de muitos anos, a gente vai voltar a escolher o novo presidente do CRDD. Hoje eu tenho aqui comigo a presença do Henrique Diogo, presidente da UDESP, e também candidato às eleições pela chapa UDESP Renovação. Boa tarde, Henrique. Fala, Maurício, boa tarde. Estamos aí, vamos tentar fazer um programa esclarecedor aí para todos aí. Legal, muito bom. Bom, eu quero começar falando um pouquinho sobre o CRDD. O CRDD, que é o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas de São Paulo, ele teve o início em 2002, teve como primeiro presidente o Adilson Amadeu, o segundo presidente o Francisco Castro Pereira, né, mais conhecido como Paco, e atualmente quem preside é o Antônio Carlos Nero Mil Homens. O Antônio Carlos Nero Mil Homens, ele assumiu agora, né, após o falecimento do Francisco Castro Pereira, em 2022, e até o momento ele vem conduzindo, e agora a gente vai ter eleições. Depois de muitos anos que a gente ficou aí sem poder votar, né? Então, atualmente ele é presidido pelo Antônio Carlos Nero Mil Homens, né? E desde o falecimento do Paco, então o Antônio Carlos é o presidente. Eu queria deixar uma coisa clara aqui, que essa entrevista é com o candidato Henrique Diogo, mas o candidato Wagner Sanches, que é da Chapa 1, né, Avante Capital Interior, também foi convidado para participar. Ele disse que tinha alguns compromissos, que ele não poderia estar presente, então a gente vai seguir a entrevista com o Henrique Diogo. Só para a gente falar um pouquinho sobre as eleições, então a data final para as eleições será no dia 15/7/2024. A votação vai ser pelo sistema de correio. Você vai receber aí no seu escritório, atualize seu endereço, tá, comercial lá no CRDD. Você vai receber no seu escritório a correspondência. Dentro vai vir a cédula com as duas chapas, você escolhe a que te der mais preferência. E devolve no envelope que também está dentro, que é uma carta-resposta com selo, vai colocar na caixa postal, e então virão para São Paulo. Dia 15/7 é o último dia que você pode votar, é o último dia que você pode colocar a correspondência no correio. Depois demora de 4 a 6 dias úteis para chegar a correspondência aqui, principalmente por conta do pessoal do interior. E vai ser feita a apuração no dia 24/7, lá na sede do CRDD, no Largo do Paissandu. Tá? Então isso é o que a gente tem para falar sobre as eleições. Vamos entrar então agora aqui na entrevista do Henrique Diogo. Ele tem 51 anos, profissão despachante documentalista, da empresa Despachante Ótimo. Ô Henrique, fala um pouquinho como é que surgiu o seu escritório, quanto tempo você tem de profissão e por que ser despachante? Vamos lá. O escritório é uma história de família. Meu pai começou no ramo no ano de 1977, abriu um escritório lá na Vila Hamburguesa e de lá para cá a gente vem mantendo o escritório sempre ativo aí. Hoje a gente está na Vila Jaguara, né? Já há bastante tempo. E durante um tempo eu trabalhei com ele, desde pequeno fui ao Detran. E com 14 anos, não dando certo a parceria entre pai e filho, eu fui trabalhar na iniciativa privada. Trabalhando na iniciativa privada, vi alguns desafios, não gostei de algumas formas que se apresentaram para mim e acabei voltando para trabalhar com meu pai. Dentro desse tempo aí, acabamos acertando um acordo lá, ficou bom para ambas as partes e o escritório foi sendo tocado. Muita mudança, muita inovação, né? Porque é difícil uma pessoa mais velha aceitar, como é hoje, né? Essa mudança da tecnologia aí. E a gente começou com 286, depois um 386, usadinho, banquitolinha, depois uma impressorinha, depois um sistema de gerenciamento. E aí a gente foi crescendo, graças a Deus, e hoje tem uma clientela boa, tanto de balcão quanto de empresas, e procura sempre superar a expectativa do cliente, né? Às vezes a gente não consegue, mas a gente trabalha para isso. Muito bom, muito bom. É isso aí, sempre crescendo, aprimorando novas tecnologias de acordo com o que a modernidade tem trazendo. Muito bom. Ô Henrique, você é presidente da UDESP também, e a gente, para contextualizar aqui,
O que é a UDESP? Como que surgiu? Quando surgiu? Me fala um pouquinho da UDESP. Maurício, a UDESP, ela surgiu de uma tratativa junto ao Detran, na verdade no setor de CNH, de pontuação no Detran Armênia, né? Nós tínhamos lá um setor para atendimento tanto de particular quanto de despachante. Num dado momento lá, por uma situação de diretoria, foi imposto que a quantidade de protocolos seria de apenas 3 por atendimento para o despachante. Só que muitos dos despachantes tinham 10, 15, 20 serviços para apresentar, para ser analisado e para sair com o negócio resolvido. Então não tinha como aceitar aquela situação, atitude, né? Aquela regra que foi imposta. Então o pessoal se juntou, teve uma conversa junto à diretora, que no começo estava irredutível, e depois ela acabou voltando atrás porque entendeu que o pleito era razoável, né? Disso daí a gente, antes da pandemia, começou a formar um grupo. Desse grupo nasceu a UDESP, que primeiramente era para ser uma espécie de uma startup, e que durante a pandemia a gente deu uma parada, né, porque tudo parou. E depois que foi retornando o trabalho para todo mundo pós-pandemia, entendemos que era necessário uma mudança de objetivos. Por quê? Porque muita gente da capital interior não tinha como se subsistir, né? E, infelizmente, se ele não tem como se subsistir, não tem como pagar uma associação. Exato. Né? Concorda? Primeiro você tem o que comer, depois o que vestir, e depois você vai pagar uma associação. Então, passou a ser uma associação e a gente passou a fazer um trabalho, creio que muito bem feito, tanto de estreitamento político quanto de objetivos, como representante de parte da nossa classe aí. Legal. A UDESP hoje ela atende despachantes da capital e do interior também, é isso? Isso, a UDESP ela foi criada justamente para atender o estado todo. A gente não faz distinção se é da capital ou interior. Lógico que boa parte da diretoria é daqui, porque quem começou é daqui. Mas também temos diretor de Igaraçu do Tietê, temos diretor lá do Fundão, lá de Presidente Epitácio, temos 2. E isso demonstra que a gente está trabalhando para um todo, entendeu? Não é só para a capital, não é só para o interior, é unir tudo, porque junto a gente sabe que a gente é mais forte. Legal. E depois de tantos anos, né, que a gente passou sem eleições, agora surgiu aí uma oportunidade do novo pleito de eleição, né? E me diz uma coisa, por que você resolveu se candidatar às eleições do Conselho Regional em 2024? Então, são algumas situações. A gente vinha conversando no CRDD, passamos até um bom convívio lá, graças a Deus, e eu acredito que por isso o nosso pleito aí vai ser com respeito, vai ser com ética, que é o que a gente propõe, tanto eu quanto o Sanches, né? E só que a gente entendeu que se compusesse uma chapa única, a gente teria uma certa dificuldade para tomar as atitudes que a gente acredita ser necessárias, entendeu? Certo momento, assim, o que mais importante que eu acredito que a gente tem que propor é uma transparência e uma comunicação melhor. Coisa que a gente vê o pessoal de hoje em dia lá tem um pouco de dificuldade nisso, ou bastante, né? Certo. E isso precisa ser melhorado, precisa ser mudado. E basicamente esse é o primeiro passo que a gente vai procurar fazer para que traga o pessoal de volta para o CRDD, né? Entendi, legal. E uma outra coisa também, a UDESP é uma chapa mista, né, pelo que eu pude ver, de despachantes de São Paulo capital e também no interior. Me fala um pouquinho sobre a composição da UDESP. Como é que é da chapa UDESP Renovação? Como é que funciona? Então, a chapa ela foi constituída eu fui colocado como presidente por ter convívio com bastante gente do interior, né? E de vice veio o meu amigo Tocói, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, que acredito, para mim, é uma pessoa muito ponderada. E fora a diretoria aí, que a gente, pelo tempo que está na UDESP, observou que tem muita gente boa que quer trabalhar e quer fazer o melhor para o despachante, entendeu? Para a nossa classe. Então a gente conversou com o pessoal do interior, que eu já tinha algum convívio.
A gente já tinha algumas parcerias e entendeu que era viável e que a gente ia trabalhar para propor uma mudança nessa forma de gerir o nosso conselho aí. Se a gente obtiver isso, é o que a gente vai procurar fazer. Legal. Então tá bom. E uma outra coisa aqui, ó, o que você e a sua diretoria pretendem fazer de diferente pelo despachante do estado de São Paulo? Então, primeiramente, a gente precisa trazer de volta o orgulho de ser despachante. A gente tem uma certa dificuldade, ou bastante dificuldade, de entender que nós somos boa parte da força motriz do Detran, né? Se a gente demanda 70%, 80%, até 80% do serviço do Detran, a gente precisa entender que nós somos importantes para o órgão, né? Sim. E pleitear junto a ele, com respeito, com ética, com parceria, com trabalho mesmo, estreitar isso para que seja melhorado. Infelizmente, a gente sabe que tem muito profissional que não trabalha dentro do que é a regra, mas aí é uma situação que o Detran e que o CRDD pode, durante um tempo aí, traçar uma estratégia e criar meios de coibir, de melhorar a imagem do despachante e do Detran por si só também. Sim, sim, é uma parceria importante que a gente vem falando aqui no programa já desde a primeira temporada, né? O Detran de São Paulo, ele tem nos despachantes uma quantidade de profissionais gabaritados, com expertise, com longa data de atuação, com pontos específicos aí para poder trabalhar, para poder oferecer para o cidadão aí melhor atendimento. E é legal que vocês tenham esse tipo de visão aí. Uma outra pergunta que a gente tem aqui a fazer é como defender a categoria contra intrusos da profissão? Aí a gente está falando de lan house, falso despachante, escritórios que executam os nossos serviços sem ser despachante credenciados, enfim, todo aquele pessoal que não é despachante, mas que está tomando o nosso mercado. O que vocês têm de proposta? O que você pensa sobre isso? Eu acho que esse trabalho é de todos. O CRDD ele tem que criar meios, criar regra e propor uma fiscalização eficiente dentro do que a lei determina e de forma que o despachante tenha respaldo para exercer a profissão dele dignamente. Interior acontece muito essas situações de lan house e a gente tem por objetivo começar a fiscalizar isso, trabalhar de uma forma efetiva junto com o jurídico, junto com o setor de fiscalização do CRDD, para que isso seja coibido e que a gente consigamos ter o serviço de volta para o despachante. Outra frente também que a gente precisa trabalhar muito é em cima dos aplicativos. Entender que se o aplicativo está usando um acesso que é do despachante e não voltado para o aplicativo, isso precisa ser coibido, de alguma forma precisa ser. Entendeu? E isso faz parte da estratégia da gente estreitar a conversa com o próprio Detran. A gente tem que criar regras, criar meios, criar o convênio para que essa fiscalização surta efeito, que a gente ache quem usa de forma irregular o acesso e que a gente consiga coibir isso aí de forma efetiva, né? A gente tem sentido, né? Nós despachantes temos sentido no dia a dia aí que essas grandes empresas de tecnologia, eles vêm avançando e vêm tomando nossos espaços e vêm tirando o nosso trabalho. A gente tem feito algumas denúncias nos encontros que temos tido junto ao Detran. Agora vai ser feito, né, o recredenciamento, ele já foi feito, mas agora está para sair uma portaria, né, onde o despachante, ele como atividade delegada, né, vai voltar a ser um parceiro, vamos dizer, oficial do Detran, e a gente espera que novidades venham, né, junto com isso, e a gente espera muito que o próximo presidente do CRDD, que ele tenha um bom entendimento com o Detran, que ele consiga de novo, né, pegar aquele respeito que no passado a gente tinha. A gente tem visto, né, Henrique, lá em estados como Santa Catarina, como Espírito Santo, como o Paraná, eles estão assim muito à frente de nós no relacionamento que eles têm com os Detrans, né? O que você tem a me dizer disso daí? Você acha que pode ser um modelo de atuação aqui em São Paulo? Eu acho que é o caminho. A gente tem buscado pela associação uma forma de regramento para que possamos ter efetivamente a nossa atividade delegada respeitada. Santa Catarina é um exemplo para qualquer estado do país. Para mim é o principal.
Espírito Santo recentemente conseguiu uma parceria boa. E em cima desses exemplos a gente vai trabalhar para que o despachante tenha as ferramentas para trabalhar, tenha de forma efetiva, né, as pesquisas para ele poder prestar um serviço de qualidade. Que nem no caso de CNH, você tem uma pesquisa de pontuação tratada em cima da LGPD, né, para que não tenha prejuízo para o Detran, nem para o despachante, nem para o Conselho Regional. Eu acho que é um dos caminhos que a gente tem que buscar, né? E o CRDD é parte essencial disso. E, inclusive, a gente sabe recentemente aí que está para sair alguma coisa com relação ao CRDD e Detran, para que o CRDD homologue os acessos lá, né? A gente está trabalhando junto com quem lá está, para que isso aconteça. Porque é essencial tanto para o Detran quanto para o despachante. Eu acredito que seja uma das maiores conquistas, as mais recentes aí, que a gente precisa batalhar e conseguir. Acho que é um caminho que a gente vai traçar e vai fazer acontecer. Legal. Bom, eu queria falar para o nosso amigo despachante, nossa amiga despachante, que o programa de hoje ele é um oferecimento também da ASA Sistemas, da Pimpag Meios de Pagamento e da Visão Total Vistorias, né, laudos, ECV e tudo mais. É um prazer ter vocês de novo aqui com a gente. Muito obrigado pela confiança no nosso programa. E hoje com um assunto muito interessante, né, um papo legal aqui para a gente entender o que o nosso futuro presidente, né, hoje candidato, né, mas se for eleito poderá ser o futuro presidente, mas hoje candidato. Então o candidato, o que ele pensa, quais as propostas, a chapa, né, que ele formou e o que ele pode então trazer para nós. Ô Henrique, o que você e a diretoria pretende fazer de diferente pelo despachante? Eu digo assim, principalmente na parte política, né? Porque a gente sabe que tudo é importante você ter um alinhamento político. Hoje, como é que vocês veem esse alinhamento político? O que fazer, como fazer, o que vocês pretendem? Nós já estamos fazendo um trabalho pela associação e nós queremos implementar e aumentar esse trabalho, né? Na verdade, a gente precisa criar uma frente parlamentar para que a gente consiga os nossos objetivos junto à Lesp, né? A gente sabe bem que começa de lá e vem para o Detran. Então, o trabalho, não só de despachante, mas que tudo na vida hoje demanda política. Mas uma política bem feita, uma política com respeito, uma política com equilíbrio, a busca da parceria de verdade. Não quer dizer que a gente aceita tudo, não é isso, entendeu? É um equilíbrio na relação com o Detran. O objetivo da nossa chapa, sendo eleita, é esse, entendeu? É equilibrar esse relacionamento, melhorar e tornar ele mais transparente para todos os despachantes do estado de São Paulo. Legal. A gente sabe o quanto é importante a política em todo o cenário da nossa vida pública, né? Seja municipal, agora nós vamos ter eleições municipais também. Como você vê esse momento aí de eleições municipais? Você acha que a eleição municipal, apesar de o Detran ser um organismo estadual, você acha que as eleições municipais também é importante se engajar, buscar um alinhamento com algum parceiro? O que você me diz? Eu tenho o pensamento do seguinte, a política bem feita ela começa em casa. No seu município, do seu município vai para o seu estado, depois vai para o seu país. Então, se você pensa em fazer política, faça da forma mais simples possível. Busque o objetivo dentro do seu município, tenha um representante que tenha um contato aqui em São Paulo, para que a gente possa chegar e abrir uma porta lá. Para que a gente possa chegar e ter um objetivo comum de 7, 8, 10 deputados ou da casa toda, para que tenhamos o nosso objetivo conquistado. Eu acho que é essencial isso aí. Faz parte do que eu acredito, justamente por isso que eu me candidatei à presidência. Para que isso aconteça de verdade, aconteça de fato. E para que vocês vejam aí, de repente, um resultado muito diferente aí. Eu espero que a gente seja eleito aí e que a gente consiga fazer um bom trabalho. Legal. Assim, o que é um conselho regional? É uma entidade consultiva, orientadora, disciplinadora e fiscalizadora do exercício da profissão. Desenvolve também o trabalho de apoiar, auxiliar e defender os direitos dos profissionais. Então você vê que um conselho, ele tem, além da atribuição
disciplinadora, de fiscalizar, ele também tem que apoiar, ele também tem que defender os direitos. Você tem alguma proposta para que no novo, né, numa nova gestão do CRDD, você traga novidades, como reciclagem, novos cursos? Você tem alguma proposta nessa linha? Olha, a gente vem percebendo que a legislação ela muda muito, né? Uma das situações é o acompanhamento dessa mudança dessa legislação e tem muita gente que tem dificuldade para lidar com legislação. Muitas vezes ela precisa chegar meio que mastigada para o profissional. Lógico que se ele procurar o conhecimento, se ele procurar melhorar e entender a legislação por si só, seria o ideal. Mas muita gente tem dificuldade. A gente tem uma classe também de gente mais velha, né? Com a idade avançada. Então, nada impede de que a gente tenha, de repente, um curso de reciclagem, que seja online, porque as ferramentas hoje existem um monte de ferramentas. Então, a gente pode usar o WhatsApp, usar EAD, né? E sempre que tiver coisa nova, a gente vai apresentando e postando. E o que a gente faz, é o que a gente tem feito aqui, é o que a gente quer replicar lá. Então, o objetivo maior é esse, transformar o despachante num profissional, um profissional muito, vamos dizer, um profissional especial, diferente, para que ele possa ter o respaldo do órgão e para que ele, por si só, saiba o direito e faça cumprir o direito dele também. Legal. A chapa UDESP Renovação, como que é? Uma chapa de pessoas experientes, uma chapa de pessoas novas? Como é que você pensou de fazer a composição dessa chapa? O que aconteceu? Então, a gente vinha conversando, nós viemos conversando na associação, né? E eu já tinha em mente alguns nomes. Tivemos lá uma tentativa de estreitamento para fazer uma chapa única, mas a gente optou por não fazer, por ter algumas diferenças, que são poucas, mas existem, e a gente achou por melhor criar uma chapa à parte. Como a gente tem bastante contato no estado, conversamos com alguns amigos, aí trouxemos tanto gente nova quanto gente mais experiente. E independente de quem está na chapa ou não, quando a gente tem amizade, a gente tem pessoas falando coisas boas, procurando ajudar a gente a fazer uma coisa com qualidade, né? Sim. Então a gente tem que estar sempre aberto. Não é assim, ó, eu digo assim, eu hoje, como presidente de uma associação, eu estou presidente, entendeu? Eu só estou presidente. Eu não quero ser presidente por muito tempo. Eu quero que isso aqui traga frutos e que para que isso seja perpetuado e seja cada vez melhorado. Legal. Essa seria a próxima pergunta mesmo, exatamente sobre o tempo que você acha que seria necessário para fazer uma boa gestão. A gente vê que há muito tempo não tinha eleições e agora a gente está tendo a oportunidade, né, de ter uma nova chance de escolher um novo presidente. E o que você me diz? O que você acha? Você acha que 4 anos, que é o período regulamentar aí, né, dentro do Estatuto do CRDD, você acha que dá para fazer uma boa gestão? Dá para você trazer coisas novas, trazer benefícios para a categoria? O que você me diz assim em 4 anos de gestão? 4 anos dá para fazer bastante coisa, no meu ver. Eu acho que é suficiente para você demonstrar um bom trabalho e para você criar liderança para uma sucessão aí. Eu acho que é sempre bom a diretoria ser ventilada, ser melhorada, entendeu? E esse é o objetivo, o meu objetivo, caso eleito, é esse. Eu falar para você, eu não quero uma reeleição não, porque eu tenho uma filha de 15 anos e eu quero participar da vida dela. E eu sei o que demanda ser presidente de um conselho ou de uma associação. A gente troca muito tempo da vida com a família para correr atrás dos interesses que a gente acredita também, né? E não é nada de bobeira, a gente tem por propósito e faz porque acredita mesmo. Legal. Bom, a gente está chegando no final da nossa entrevista e, mais uma vez, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por prestigiar o podcast Despachante Legal. É um oferecimento da Asa Sistemas, da Pimpag Meios de Pagamento, né? A Pimpag tem aí parcelamentos de até 21, até 24 vezes. O Valdir Sampaio, CEO da Pimpag, que esteve aqui, já foi entrevistado por nós, falou, né? E também a Visão Total. Visão Total Vistorias tem aí praticamente em todo o estado de São Paulo tem uma
uma franquia aí, tem uma loja da Visão Total. E parceiro nosso, obrigado. Asa Sistemas também, né? Um sistema de gestão muito poderoso aí. Um trabalho muito bem feito pelo CEO Heber Gonzaga. E obrigado a todos por estarem nos apoiando, nos prestigiando e patrocinando. Bom, e Henrique, para a gente terminar, eu queria te dar um tempinho para você fazer umas considerações finais, para você poder falar com o despachante que será o seu eleitor. Fala com o nosso amigo despachante e fala o que você tem para terminar, por favor. Olha, eu gostaria que vocês acreditassem no que a gente vem propondo e vem fazendo. A gente não vai fazer nada diferente do que a gente já tem feito. Nós temos uma boa equipe, nós formamos uma boa diretoria, tanto que nós temos representantes de quase todo o estado. E vocês podem ter certeza que a gente vai trabalhar e muito para que a nossa parceria, a nossa atividade delegada seja respeitada e que o serviço seja garantido ao despachante. Basicamente é isso. Eu acredito que a gente tem feito muita coisa e gostaria do apoio de vocês aí, votando na chapa aí, que é a chapa 2, tá bom? Queria agradecer aí a ética com que o Sanches tem tratado a eleição, que a gente tem trocado figurinha aí com respeito, com educação. E boa sorte para eles e boa sorte para a gente também. Estamos aí para fazer com que a nossa classe seja devidamente respeitada e que ela seja muito forte. Beleza, legal. Obrigado, Henrique, pela participação. Gostaria mais uma vez de deixar claro para o nosso pessoal aqui do Podcast Legal que foi uma entrevista com o candidato à presidência do CRDD, com a chapa UDESP Renovação. Fizemos também o convite para o oponente Wagner Sanches, que é presidente da outra chapa, Avante Capital Interior, e infelizmente ele não pôde comparecer por compromissos já assumidos, né? Então nós fizemos a entrevista apenas com o Henrique Diogo, da chapa UDESP Renovação. Mais uma vez, muito obrigado por você ter acompanhado o nosso programa, por prestigiar, é um prazer. Essa é a nova temporada que nós estamos fazendo, esse é o primeiro programa da nova temporada. Não esquece, acessa o nosso portal no www.udesp.com.br. É muito importante que você acompanhe. E tem uma coisa, logo logo a gente vai estar lançando uma novidade lá referente às eleições, hein? Fica de olho, acompanha, tá? É muito importante. E felice também a UDESP. A UDESP, mesmo o Henrique participando desse novo pleito eleitoral, ela não vai deixar de trabalhar, não. A gente tem uma diretoria atuante, o pessoal vai estar forte, firme lá trabalhando. São ações diferentes, atitudes diferentes e que a gente busca sempre trazer para você, meu amigo despachante, benefícios, novos negócios, e estaremos aqui em breve com uma entrevista de um belo negócio, um relançamento de uma campanha que vai trazer negócios e faturamento, tá bom? Muito obrigado, despachante. Legal, é o nosso podcast. Obrigado pela sua presença. Henrique, obrigado por você ter comparecido e ter aceitado aqui participar da entrevista. Eu que agradeço, Maurício. Obrigado pelo oportuno aí. Vamos fazer diferente aí. Legal. Valeu, gente. Podcast Despachante Legal. Um abraço. Até mais.